Olá, então vamos para o terceiro seminário, Cura de Traumas. Se não viste os outros dois, recomendo vivamente que possas ver. Não tem que ter a ordem certa, mas se tiver, se calhar melhor. Pode haver aqui uma ligação que eu vou aprofundando coisas e pode haver, claro, uma ligação, mas podes ver de forma separada. Se vieste até este seminário, as minhas boas-vindas. Meu nome é Cláudia Rodrigues. Então nós vamos abordar aqui assuntos que, como o título indica, a cura de traumas. Eu não coloquei aqui a capa para não estar a voltar para trás e estar por outros seminários. Acho que é interessante nós podermos ver este pequeno texto que está aqui. Recomendo-te só algumas coisas que tu possas estar confortável, porque este seminário pode ter cerca de 1 hora. Caderno e caneta, podes querer às vezes escrever coisas e ver uma vivência que eu vá intuitivamente partilhando contigo. E o que eu quero trazer para ti é que um trauma, de qualquer forma, não é para nós nem rejeitarmos, negarmos, nem também para nos identificarmos. O trabalho destes seminários é para irmos para além do trauma. É para nós descobrirmos que é composto, que podemos usar isso para a nossa libertação. Eu não vou entrar aqui mais fundo, nos outros seminários já falei muito sobre isto. Então vamos já direto aqui falar da importância deste trabalho para a libertação dos traumas, falar na desidentificação, falar de ferramentas e de processos de consciência que eu acho que precisamos todos de fazer para a continuação do nosso crescimento enquanto seres individuais e não individuais, coletivos. A minha felicidade e o que é para o meu bem maior vai naturalmente ser para o teu bem maior e para o bem maior de todos os seres. Então, vamos começar aqui por ver esta apresentação que diz que temos que estar sempre dispostos a mudar para melhor e desfazer todos os pensamentos errados que tenhamos e que nos impeçam de ter o progresso e do nosso próprio progresso no mundo. Isto é de Sandro Lay e de Bob Mandel. É muito importante nós olharmos para isto, porque isto fala do crescimento, não é? Nós vamos falar um bocadinho do poder da mente e do mau uso que muitas vezes temos dado. Não sei se concordas comigo, mas olha para o mundo atual. Então nós vamos aqui continuar. Vou passar aqui para outro. Vamos falar de 15, pelo menos segundo o Rebirthing, 15 traumas principais da humanidade e como é que eles fazem com que nós criemos programas que depois causam sofrimento a nós e no mundo. Nós nos vamos identificando e formas de nós começarmos a libertar isso, não é? Entre isso eu vou trazendo aqui bagagem ligada ao yoga, ao xamanismo, ferramentas que eu fui tendo das medicinas orientais que trazem muito conhecimento mais abrangente do ser humano, mais metafísico, que o mundo espiritual também me tem ensinado muito sobre isso. Não só o que eu aprendi nas escolas, em academia, em forma académica, mas muito mais o que a minha experiência de vida também me tem ensinado. Então, vamos começar. A situação não é a causa, mas o resultado. Não é? Isto é muito importante. Nós não somos vítimas, de alguma forma. Mas nós recebemos sempre o resultado daquilo que ainda nos agarramos. Nós ficamos agarrados de alguma forma, consciente ou inconscientemente. No vídeo lá atrás eu falo mais sobre esta história do inconsciente. Então, não só desta vida, mas de existências de vidas passadas, que sim, que eu acredito que tenham existido. Eu já tive assim algumas experiências, não importa, porque nada se sabe na verdade se é o que é, até porque isto tudo é muito subjetivo, o mundo em que vivemos. Mas eu já tive experiências através dos meus próprios processos de cura, principalmente através do Rebirthing e em clientes eu vejo. Muitas vezes vamos buscar coisas lá de trás. Agora, não é para nós irmos tentar perceber o agora que temos que fazer regressões de vidas passadas. Eu nem recomendo, vou falar sempre a partir do que eu acredito e do meu ponto de vista, está bem? Eu não recomendo muito isso, eu recomendo muito mais que nós trabalhemos a presença aqui e agora. E que aqui já está toda a informação, neste corpo já está toda a informação que precisamos e a vida toda que se manifesta na nossa frente, ela já fala sobre isso.
E se for preciso alguma coisa ser trazida para o agora, vem até ti. Mas essa curiosidade de andar a mexer constantemente é uma fuga do presente que nós vamos tendo. E o presente é quem somos, é o nosso processo de cura. Quando eu falo em presente, o que somos não é o que temos e o que fazemos, nem o que nos acontece. Nada disso nos define. Eu falo nisso nos outros dois anteriores. Mas é muito quem tu. Tudo o que tu tens mostra o que tu acreditas. É mais isso. Tá bem? Eu não vou mergulhar mais nisso, que eu falei muito nos outros dois, podes depois ver. Então nós temos que perceber que são padrões de pensamentos que geram a nossa realidade. São blocos de crenças individuais e coletivas que nós aprendemos de vários sistemas coletivos, não é? Sejam religiosos, de educação, financeiros, sistemas alimentares, tanta coisa, mas acima de tudo o nosso sistema familiar, onde nós fomos criados, nós vamos aprender coletivamente, ok? E isto é tudo muito visível até desde a nossa concepção. Eu estudo isso, concepção, gestação, parto, ou outras vivências ao longo da vida vão-nos trazendo informação do que nós ainda nos apegamos, sabes? Então, eu vou-te já pedir desde aqui que tu faças uma pequena vivência comigo. Vê se tens caderno e caneta, se não pões na pausa e vais buscar. Olha, tem também um copinho de água, porque a água é um elemento que capta toda a informação, faz-te absorver mais a informação e ajuda-te a acalmar também aqui a vibração da mente. Eu recomendo-te. E quando tu estiveres pronto ou pronto, eu vou-te pedir que tu feches um pouco os teus olhos. Antes de continuarmos com mais conteúdo de informação mental, respira à tua maneira. Não penses na técnica, não penses na forma certa ou errada. Respira só à tua maneira. Há aqui uma porta que agora vai fazendo barulho com a corrente de ar, está tudo bem? Sente o teu corpo. Sente-o à tua maneira também. Não há forma certa ou errada. Sente todo o teu corpo. E escuta esta afirmação. A minha vida não é a causa, mas o resultado do que eu acredito. Sente isto no teu corpo. Respira. Vê se há uma reação negativa a isto, como é que tu te sentes com isto, se há algum aperto no teu coraçãozinho a algum lado. Sente. Isso. E agora respira e escreve só o que te vier. Quais é que são aquelas primeiras coisas que me vêm que eu gostaria que fossem diferentes na minha vida? 3 coisas. Podes escrever 3 coisas assim primeiro que te vêm logo que tu gostarias que houvesse uma mudança, uma diferença. Vai escrevendo. Vou de volta aqui ao ecrã, tratar ali da porta, respirar fundo. Continua. Se é que abriste os olhos, fecha de novo os olhos, respira fundo. Sente no teu corpo se há alguma zona do corpo que está muito tensa, que parece que tem um aperto, um bloqueio, uma dor. Respira. Ou até alguma zona do corpo que já tenha mesmo questões físicas, alguma doença que se manifestou ultimamente, uma zona do corpo se calhar lesionaste, partiste, o que for. Observa se tens alguma questão física, respira e assim que sentires, pode ser a zona atual que está tensa ou com dor, ou até mesmo uma patologia, uma situação física que já se manifestou. Pode escrever. Fecha os olhinhos de novo, respira. E agora sente no corpo o que eu te vou também dizer.
O meu maior sofrimento na vida agora é a primeira coisa que te vier, confia. O meu maior sofrimento agora na vida é. E mesmo que ainda pareça que não te venha nada assim de situação, de palavra, de imagem, confia no corpo, na sensação que o corpo tem, o que é que se manifesta no teu corpo quando eu te faço esta pergunta. O meu maior sofrimento agora na vida é, vê lá se alguma zona do corpo reage ou se contrai mais, dói, fica tensa. Onde é que tu sentes no corpo? Observa, sente, respira. E podes até perguntar agora essa zona do corpo ou esse sofrimento que te foi mostrado. De onde é que isto vem? Porque tudo o que está a acontecer aqui agora é só uma memória de alguma forma. Ainda é um resultado de uma memória que tu tens em ti. De onde é que isto vem, este sofrimento? Onde é que ele começou? Faz-te esta pergunta e vês se te vem de alguma forma. Não é para analisares, é uma brincadeira de criança. É o que te vier logo, confia. E se não te vier nada, sente a sensação no corpo, a reação no corpo. E escreve sobre essa sensação do corpo. Desenha até se quiseres. E vais respirando fundo. Podes inspirar agora pela boca e expirar pela boca. Faz 3 ou 4 respirações assim pela boca. A boca ajuda-te a captar mais prana, mais energia, oxigênio. Conecta-te mais com o teu corpo emocional e o teu corpo físico. Liberta isso, liberta essa sensação, deixa aí, não te apegues, não te identifiques, não te agarres. Isso, e vais regressando, abrindo os teus olhinhos. Repara aqui nesta partilha que eu estou a fazer nesta imagem. O humor fala através dos desejos da alma e do coração. Louise Hay. É um livro, ela tem muitos, mas este livro de onde eu tirei, se não me engano, foi O Teu Corpo Diz Ama-te, de Louise Bourbeau. Também vale muito a pena ler. Mas pode curar a sua vida. Em brasileira está assim, ou podes curar a tua vida. Recomendo um livro simples, lindíssimo, onde a Louise Hay trabalha muito sobre a questão da criança interior e sobre a forma como as doenças falam das nossas histórias. Nós não somos a doença, não é? Então, o que é que significa para ti doença? Já uma vez te perguntaste, o que é estar doente? O que é apanhar uma gripe, uma simples gripe? Ou já pensaste nisso alguma vez? O que é que será uma doença? Repara, as conexões que nós temos entre as nossas experiências passadas estão muito visíveis nas nossas histórias aqui e agora. No relacionamento de tudo na nossa vida, não é? O nosso corpo, como nós nos tratamos, como o corpo está também. Os padrões que nós vamos desenvolvendo, padrões de comportamento, não é? Viciantes, de pensamento, que vem primeiro do pensamento, depois é que passa para a ação, para o comportamento, não é? Por isso é que é importante depois ver os outros seminários que eu falo um pouco nisto. As manifestações que nós temos na vida, não é? Em tudo na vida, tudo que manifestamos na vida, seja na forma de relacionamentos com pessoas, com dinheiro, com sexo, com tudo. E tudo o que somatizamos principalmente no corpo. E as tais doenças físicas são nada mais, nada menos como bloqueios. São cápsulas de memória, coisas que tu não digeriste, que guardaste, não te permitiste absorver a aprendizagem daquilo e deixar ir o que não precisavas, composto. Entendes?
Então tu reprimiste essa situação e ela é uma memória, uma vibração que não pode ficar aí. É uma energia criativa, ela precisa que tu lhe dês direção. Então o que é que vai acontecer? Nós vamos constantemente guardar essas informações, sabes, no corpo, e elas vão tendo uma vibração específica que estão sempre a trazer para fora essa vibração que é para que tu vejas o que precisa de ser visto. Que crença é essa? Que história foi essa? Que trauma foi esse que tu não te permitiste digerir? Que tu ainda não resolveste? Tu não te libertaste, não perdoaste? E não tem a ver com perdoar o outro. É perdoar-te a ti. Porque tu é que depois escolheste, mais tarde, escolheste agarrar isso e identificar-te com isso. Não me leves a mal estar a dizer isto, pode parecer forte, mas nós vamos desenvolvendo nos seminários o que eu estou aqui a discursar, não é? Isto é só um discurso, mas tem mais que se lhe diga. É experiências que eu tive pessoais sobre isso, sobre a minha própria história de infância e adolescência, isso tudo, e de vida. Então, eu estou-te a falar a partir da minha história e do que eu acredito também, não é? Vais sempre filtrando. Então, todos os bloqueios da nossa vida falam então do nosso interior, das nossas crenças, das nossas histórias, porque são sempre memórias. Nada do que está a acontecer aqui e agora é propriamente o aqui e agora. Tudo é alguma forma projeção do que se passa no teu interior. Então é sempre. Tem um processo até a informação ficar para fora, quer dizer que já é do passado, é uma memória. Uma dor, uma tensão é uma memória. Uma situação que tu estejas a passar é uma memória. Até nós estarmos totalmente no aqui e no agora presentes, como fala Eckhart Tolle, no Poder do Agora, e tantos outros que passaram, não é? Tantos mestres que passaram, como Jesus Cristo e outros, nós vamos estar constantemente a viver do passado e a não libertar o passado e a sofrer por causa disso. Então todas as etapas da vida estão no aqui e no agora, a serem experienciadas, não é? E isto nota-se nitidamente, é como a parte que eu falei também, eu acho que falei no outro seminário anterior, no 2, nas bases que nos moldam também, isto ainda continuamos com as bases que nos moldam, mas é o segundo, e como a parte de, tu consegues perceber isso, por exemplo, em estudos que foram feitos em filhos que são adotados. Eles não são filhos de sangue. No sangue tu recebes muita informação, sim, eu acredito que sim. Mas depois tudo o que tu experienciaste. Então há filhos adotivos, por exemplo, que desenvolvem as mesmas patologias que dizem que é hereditário do pai ou da mãe. Porquê? Porque tu estás no campo vibracional deles. Tu estás a absorver informação. E se tu digeres, não foi digerido. Se tu absorves aquilo e não digeres, e se acreditas que aquilo é real para ti, tu vais manifestar isso. Se acreditas que de alguma forma é o que é possível, tu vais manifestar isso. Então reconhece, é muito importante reconhecer que todos os desafios, doenças, o esforço, vivermos uma vida de esforço, de luta, de sobrevivência, é só a alma a chamar-te, a dizer-te que está algo ali para tu aprenderes e para libertares, porque a alma não é nada disso, não é o caminho. Então, se há uma doença, se há um desafio na tua vida, olha para isso como uma oportunidade, não como uma forma de nos vitimizarmos, de dizermos porque é que é assim, de rejeitarmos, de criarmos ainda mais atrito com aquilo, mas sim como uma oportunidade para perceber que o nosso ser mais verdadeiro, que está para além de qualquer ideia que temos ou de história, eu falo nisso nos outros vídeos, quer nos mostrar algo, quer libertar, não é o caminho da alma, está-te a dizer, olha, precisamos de afinar aí algumas coisas, não é? Precisamos de olhar porque não é o caminho. Se estás doente, não é o caminho. Não estás a vibrar a tua essência verdadeira. Então, ver a doença dessa forma é muito interessante, como uma possibilidade e uma oportunidade de aprender, de ver o que é que estamos a fazer que podemos fazer diferente. E com isso crescer. Não tem que ser perfeito, não tem que ser certo. Mais uma vez eu falo isso nos outros seminários. É para crescer, tudo bem. Estou agora a ver, então vou experimentar fazer diferente. E é por experimentação. Ninguém está aqui como na escola, que é um dos traumas da humanidade, não é?
Ninguém está aqui a fazer-te uma avaliação, uma pontuação. É só experienciar a vida para crescer constantemente. Isso tira-nos muito peso se olharmos para a vida assim, não é? Então, agora outra pergunta que eu te faço. O que é que significa para ti trauma? Esta palavra. O que é um trauma? O que é que significa o trauma? Respira. Então, o trauma é nada mais, nada menos, como eu já tenho falado, algo que tu não digeriste. Ficou numa cápsula. Ficou preso, uma energia, um sentimento que tu não te permitiste sentir, acolher. Então tu defendeste-te e criaste uma armadura, uma cápsula à volta disso. E através dessa armadura tu crias máscaras, crias falsos eus, personagens para poderes sobreviver, para entrares numa compensação, para seres aceito e amado pelos outros, com medo de seres rejeitado outra vez, cá por causa de algum trauma, ou para seres muito forte, para ninguém sequer se chegar perto, que é para tu não te ferires. Depende das personagens que tu vais escolher, não é? Há aqueles que são os bonzinhos e que se querem encaixar, e há aqueles que são os fortes e esses fortes querem sempre, perdão que eu estava a ver aqui o meu microfone, e esses fortes querem sempre provar mais, ser mais fortes do que os outros, provar que têm sucesso, não precisar de ninguém, não têm vulnerabilidade. Não é bem uma força, é um disfarce. Estão cheios de medo por trás dessa carapaça de peito extremamente aberto. Um peito aberto é um peito confiante para a vida, um peito de amor, que permite receber o que a vida tem para lhe dar, não para se defender. Um peito muito aberto, e isso eu estudo na linguagem do corpo, aquelas pessoas que andam com o peito assim é o quê? É esse peito exagerado, é um peito de eu tenho que mostrar que posso. O ter que mostrar não é um poder verdadeiro, não é? É uma personagem, e isto não é crítica, o que eu vou trazendo é informação de estudos que eu faço e que pode servir para ti ou para alguém que tu conheças, para tu também, se calhar, até teres mais compaixão com, se calhar, uma entidade da autoridade que tu tens na tua vida que tem esta carapaça e que, se for preciso, te manda abaixo com o peito todo aberto, que levanta a cabeça acima de ti, que se põe superior a ti. É uma criança cheia de medo que está por trás dessa personagem. E isto é uma das personagens. Nós depois vamos falando aqui de algumas personagens. Personagem da traição, da rejeição, do abandono. Há um livro muito interessante também, da Louise Bourbeau, que são As 5 Feridas, que abordam isso. Recomendo, pode ser interessante. Então, são cápsulas que ficam à espera, estão à tua espera de tu ressignificares. De tu absorveres dali sumo rico e deitares fora o que tu não és, porque tu não és essa história, tu não és esse trauma. Mas se nós rejeitamos é porque temos medo daquilo, damos mais força. Se nós nos identificamos, vivemos aquilo, não é? Esse sofrimento constante também não é o que somos. É o teu sentir. Por isso é que se trabalha muito nas terapias, eu faço esse trabalho em grupo ou individual, de criar um espaço seguro para a pessoa se permitir só sentir no aqui e no agora, de trazer para a consciência e fazer a alquimia. Transformar isso. Ele é conhecido como corpo de dor. As histórias que ficam guardadas no corpo. O Eckhart Tolle fala nesta expressão, mas eu penso que não vem dele. O corpo de dor. Nós criamos assim então este corpo de dor que se alimenta de conflitos, da vítima e do agressor. Olhem para o coletivo, em 2024, as guerras, as coisas que se passam no mundo que falam destes corpos de dor a relacionarem-se uns com os outros. Não é a alma que está ali a relacionar-se, mas é as camadas que nós vamos colocando por cima que vivem através do corpo de dor, que retroalimentam as dores. Esta história do alguém que me alimente esta falta de autoestima, de amor próprio que eu tenho, que me manda abaixo, que até, se for preciso, abuse de mim fisicamente, que me maltrate. Quantas pessoas se tratam assim mal, metem-se em relacionamentos abusivos, violência física, porque não têm amor próprio. E o corpo de dor, apesar de que dói tanto, é o que ele quer. Porque ele quer ser alimentado assim. Então ele vai buscar pessoas tóxicas, situações tóxicas, abusivas,
de continuar a alimentar essa vítima que está lá, essa personagem da vítima. Depois há os outros, que são os agressores, que também não são maus, são personagens, crianças que estão ali cheias de medo, então eu vou maltratar, eu vou usar o meu poder sobre o outro para me sentir seguro, segura, para não perder o poder, o controle da situação, não é? Os ditadores têm esse corpo de dor. Eu só estou a dar assim exemplos mais óbvios. Depois há muitos corpos de dores que se relacionam. E depois, claro que a vibração vai atrair os casais para que isso alimente o corpo de dor um do outro, os conflitos, a vítima, o agressor, o coitadinho que não consegue, não é capaz, então acha que tem que ter alguém que faça por ele e fica submisso, dependente, mesmo que não tenha violência física, tem uma violência às vezes psicológica, não é? E submete-se a isso porque não se acha capaz, então a autoestima baixa faz com que se coloque nessa posição, porque se alimenta disso. E o outro, não é? Que utiliza, mesmo que não seja físico, que vai utilizar a sua capacidade de confiança, mas é uma confiança ainda na base do ego, destas personagens, que o ego são estas personagens, de comandar e controlar o outro para se sentir seguro. Então, são dinâmicas do corpo de dor que nós temos nos nossos relacionamentos enquanto nós não trabalharmos isto. É uma entidade viva. Repara, este corpo de dor que não te estou a falar, derivado aos nossos traumas, tornam-se entidades vivas. Tem inteligência própria, tem energia própria e constantemente está a querer alimentar-se, mas não tem mais força ou poder do que tu, porque não é quem tu és. É uma veste que tu criaste vida, tu é que lhe deste vida, tu é que a animaste, tu é que lhe deste energia. Se tu deixares de a alimentar e de lhe dar energia, ela dissolve-se. Foste tu que a criaste. E como é que a criaste? Através da tua criança lá atrás, quando ela teve uma situação que precisou de se defender. Ela criou uma personagem, ela criou esse corpo todo, não é? Olha aqui na apresentação esta frase tão bonita do Luís Sei. No teu coração há amor suficiente para curar o mundo inteiro. Por agora vamos concentrar-nos em curar-te a ti mesmo. Tem que ser por aí o caminho. Também há estes corpos de dor e personagem dos salvadores do mundo, os super-heróis, não é? Como nas bandas desenhadas e agora os filmes da Marvel e outros que nos falam disso. Nós muitas vezes, essa necessidade, se é o teu caso ou de alguém que tu conheces, de querer salvar muito algo ou alguém, é porque o teu ser interior está-te a chamar para tu olhares para partes da tua criança interior que precisa de ser salva. É porque dentro de ti há algo que está a pedir a tua ajuda, mas tu vais para fora para fugir da tua dor interior. E esse corpo de dor continua aí. Então, primeiro começamos por nós, sempre. Sempre precisamos primeiro nos salvar a nós. E aí já estamos fortes, restabelecidos, e se calhar é um processo contínuo, provavelmente. Ele se calhar não acaba para já, ou pode demorar o seu tempo, até porque o tempo não existe. Não quer dizer que tu tenhas que estar à espera para fazer o bem fora, estar só em ti, em ti, em ti. Não, isso ainda é o ego a defender-se. Faz o processo a cada momento com carinho por ti. Vai-te curando e vais ver que naturalmente tu vais tendo mais bateria, mais energia e mais clareza se realmente podes ajudar algo ou outro. A melhor forma, muitas vezes, que o mundo espiritual me tem ensinado, a melhor forma de ajuda que nós muitas vezes temos é através do exemplo. Não é intervirmos, porque muitas vezes estamos a tirar o poder ao outro, a responsabilidade dele, o poder de aprender com aquela situação nas nossas intervenções, não é? O dizer também o que a pessoa devia de fazer. Não estamos a deixar a pessoa chegar às suas próprias conclusões e estamos a falar ainda a nível, quando damos conselhos aos outros, temos que perceber que nós temos a nossa própria história, as nossas interpretações, que são válidas para nós, mas que se calhar não são válidas para outra pessoa, não servem para outra pessoa. Ela vai chegar às suas respostas. Por isso é que um bom terapeuta, ou facilitador, o coach, o que tu quiseres chamar, é muito importante que se evitem conselhos. E mesmo um bom amigo, ou uma mãe, um pai, ou um filho. Evitar conselhos porque eles têm uma vista
muitas vezes muito limitado, ainda muito pessoal. Principalmente se ninguém os pedir. A nossa opinião é só o nosso ego muitas vezes a falar. Ele só quer ser útil para poder fugir de si próprio. Esse corpo de dor, o ego, só quer ser útil para poder fugir de si próprio. Entendes? E o mais importante é cura-te a ti, faz a tua parte. E, por exemplo, os outros vão-te seguindo. Quando tu estás a vibrar, tu estás a emanar a luz que tu és, quem tu realmente és. E isso é contagioso. Tu contagias e tu mudas até a vibração do ambiente. E isso faz com que as pessoas, aí sim, vão ter contigo e te perguntem o que é que tu estás a fazer para te sentires assim. E tu vais falar, aí tu vais falar não para o que o outro deve fazer, vais falar a partir de ti, o que é que tu fazes para ti, como é que tu fazes para ti. Falas da tua experiência, como é que tu te sentes melhor assim. Quando não te sentes tão bem, tu também partilhas, também tens essa vulnerabilidade de dizer, eu lido com as minhas dores, sabes? Às vezes não faz mal eu estar triste, às vezes eu tenho que chorar, às vezes que sempre nessa tristeza, afinal, havia algo que me queria dizer para eu saber melhor quem eu sou e que era tempo de mudar. Então é muito bonito nós curarmos a nós porque traz muita mudança no mundo, muita cura no mundo. Olha, vamos fazer aqui uma pequena vivência que nós chamamos no Rebirthing de mentira pessoal. É um caderno e caneta. Fecha os teus olhinhos. Põe-te direitinho, evita encostar-te. Até porque tu queres responder e quando há uma resposta o teu corpo posiciona-se, tu vais sentir isso, não é? Porque são perguntas importantes. Mas não tomes isto muito a sério. Apesar de ser importante, não é muito sério. É como uma criança. Todos estes jogos que muitas vezes eu posso fazer aqui contigo, leva como uma brincadeira de criança, com leveza. Confia na primeira coisa que te vem. Relaxa os teus olhos, fechando-os, respira fundo e agora vê o que é que vem. Qual é o teu pensamento mais negativo, mais limitante? Tu tens sobre ti mesma. Tu tens sobre ti mesmo. O pensamento mais negativo que eu tenho sobre mim mesma é que eu sou. O que te vem primeiro? Respira. E se não tiver surgido nada assim a nível de palavra, frase, presta atenção à sensação do corpo. Onde é que dói? Onde é que contrai? Qual é o sentimento que te vem? Pensamento mais negativo que tenho sobre mim mesma, sobre mim mesmo é que eu sou. Confia no que te vem. Valida isso. Estamos a falar com o teu inconsciente, ok? As perguntas que eu te vou fazendo aqui não é para tu te identificares mais uma vez. Nós estamos a ir ao teu lado de sombra, como é chamado na psicanálise, ao teu inconsciente buscar coisas que tu não tens dado tempo para trazer para a luz, para a consciência, para veres, está bem? Respira fundo. Vamos continuar, fecha os teus olhinhos, sente o teu corpo, os sentimentos, como eles estão. Como é que o teu corpo se sente depois desta pergunta? Onde é que há uma espécie de nó? E já agora aproveita para trazer para ti mais consciência, mais percepção. De quando é que na tua vida esta sensação no corpo ela aparece, se calhar anda a aparecer com muita frequência, este mesmo nó, esta mesma tensão, esta contração que sentiste agora com a pergunta. Repara se tu tens sentido isto ao longo da tua vida ou ultimamente, em certas situações, esta mesma sensação. Se há alguém que te faz sentir assim também, se há alguma situação na tua vida, que se calhar até já escreveste lá atrás que te faz sentir assim também. Repara nisso. Respira. Como uma brincadeira de uma criança. Escuta, respira, fecha os teus olhinhos. Qual é o pensamento mais negativo ou limitante que eu tenho em relação à vida? A vida é a primeira coisa que te vem. Confia. Respira, confia.
E vamos passar para a próxima. O meu maior medo é... Primeira coisa que te vem. É interessante que tu escrevas, está bem? Não para te identificares, mas para trazer clareza, para tu olhares para isso, para tu veres, para não deixares que a tua mente, o teu corpo de dor continue a fazer fugir do que tu precisas de ver. É só isso, não é para te identificares, tu não és isso. São programas, são histórias que tu não permitiste. O meu maior medo é... E o jogo é não procurar, vem até ti. Sente no corpo, confia no que te vem. Respira fundo, podes ir voltando. Então, repara, escrevi aqui na minha apresentação, o nosso corpo também grava traumas nas nossas posições físicas, sabias? As posições em que as tuas articulações ficam, há certo tipo de posições que tu vais fazer com o corpo, que as tuas articulações, a forma como estavam alinhadas, por isso é que o yoga é tão interessante. Quando eu começo a estudar estas coisas, fico apaixonada por vou ligando aqui as pontes. As posições articulares, imagina que estás de cócoras, de repente, a tua memória de um trauma pode ser reativada assim. Porque essa memória ficou guardada na posição do alinhamento articular como ele estava. Vamos simplificando. E a parte muscular, como é que ela estava quando tem certas contrações. Quando o trauma é formado, se tu te colocas nessa mesma posição, quando estás na mesma idêntica posição, por exemplo, vamos falar uma coisa, um abuso sexual. A posição em que isso aconteceu, uma coisa assim mais específica, não é? Mas pode ser outras coisas. Foste assaltada, foste assaltado, sentiste a contração que o corpo teve para se defender e a posição que tiveste que fazer no teu corpo. Isso ficou ali gravado naquela forma, ok? E quando nós vamos buscar muitas vezes a mesma ou idêntica posição, a nossa mente vai nos levar a acreditar que nós temos uma grande impotência. Uma grande impotência. E sente-se impotente e fragilizado. Então, com medo, ele bloqueia a informação. Ele muitas vezes bloqueia outra vez a memória. Tu sentiste, esse sentimento veio do medo que tu não consegues compreender. Tu foste à memória, através do corpo, através do sentimento, mas a tua mente faz-te ficar em branco. E que não tem mal, é um mecanismo de defesa muito interessante. Tem mal é porque vais continuar a viver através desse trauma sem teres consciência. Então, muitas vezes nós não precisamos, no trabalho que eu faço com o rebirthing, ou mesmo com as mulheres a nível da cura da sexualidade, nos eventos que vou tendo, o yoga, as posições de yoga não é por acaso, as posturas que fazemos alinham as articulações, põem a energia outra vez a fluir, o sangue a fluir, para que tu vais libertando essas couraças, essas armaduras que tu colocaste pelo trauma, entendes? Isso vai guardando energia. Então, quando eu estou a fazer esse trabalho com as pessoas, é muito interessante. As pessoas muitas vezes têm percepção do sentimento, da emoção profunda, mas nem sempre têm que ver o que é que aconteceu. Às vezes sentem. É tipo um saber que não sabem de onde é que vem, que a sua intuição diz-lhe: olha, aconteceu, mas não é importante tu reviveres, não é importante tu veres. A memória ela vai lá de várias formas, até pelos sentidos. Às vezes vem um olfato, vem um paladar, uma sensação na pele, sabes? Então eu tenho visto muito isso com o meu trabalho em mim, nas pessoas, que nós não temos que fazer propriamente uma regressão. Volto a dizer, eu nem aconselho. O corpo já tem tudo aqui agora e tudo o que tu estás preparado para trazer para a tua consciência de forma saudável ou a transformares, vai-te ser dado. Então, para libertarmos essa sensação de impotência, que está a estagnar a tua força pessoal, que está a estagnar a tua energia para as tuas manifestações, para as realizações do teu verdadeiro ser, que está para além destas histórias. Por isso é que é importante libertarmos estes traumas. Então, como tal, se algum dia tu realizares, por exemplo, sessões de osteopatia, terapia facial, o yoga através dos movimentos, eu falo aqui, a respiração, que é o que eu trabalho muito, principalmente com movimentos, muitas vezes, do corpo, que eu também trabalho muito com a sagrada e com o yoga e nas sessões, o corpo vai-te falar. Eu noto muito isso. Por exemplo,
Quando se trabalha muito na zona do sacro, do pubis, são centros ligados a centros energéticos muito importantes porque eles trabalham as tuas emoções e o teu relacionamento contigo. E muitas questões de traumas estão muitas vezes aí. Nós vamos sentir uma grande libertação física, porque são cristalizações, entendes? Tu cristalizas aquilo que tu agarraste. As articulações, os músculos, os tendões, as fáscias, que é uma talvez tu saibas, mas para quem não sabe, é uma camada por baixo desta pele, aquela camadinha branca, como tu vês na pele de um frango, de uma galinha, quando tu abres, ficam aí gravadas em forma de medo, de pânico, de abuso, de falta de proteção, de raiva, isso vai ficando aí somatizado. E é isso que nos adoece. É isso que nós queremos libertar. Não é? É muito importante. E aqui vamos começar a entrar então num plano que são as nossas bases, claro, tínhamos que falar dos nossos antepassados, do nosso sistema familiar, dos nossos ancestrais. Reparem nesta frase que diz aqui: eu sou o resultado de tudo o que eles foram e sou o princípio de tudo o que eles serão. É muito bonito porque quando nós olhamos desta forma, nós percebemos que em nós existe tudo o que os nossos antepassados passaram. Tudo o que eles conseguiram ressignificar, transformar, libertar, também está em nós, os seus dons, a sua força e tudo também que eles não digeriram, que eles negaram, ou que eles de alguma forma se identificaram e apegaram. Então nós vimos fazer esse trabalho. Cada um de nós, principalmente se vens até este vídeo, se está aqui agora, eu acredito, tu vens fazer esse trabalho, tu estás nesse processo, tu estás nessa cura, senão tu não estarias aqui a ver este vídeo. E tu também és o princípio de tudo o que eles serão. Através de ti, tudo o que eles não puderam fazer, eles estão a ser libertos. Isto é tão bonito. Eu vejo isso no meu trabalho, eu vejo isso a acontecer. É como se o passado de repente mudasse. E eu até te digo mais, não é como, muda. Eu já senti isso na minha própria história em relação ao meu pai, por exemplo. É como se quando tu trazes a consciência à luz de quem tu és e não te identificas com a história, não julgas a história, não julgas a pessoa, tu vais a algo mais profundo dentro de ti. Tu absorves dali o que aprendeste, tu absorves dali o pedido de amor que havia de outra pessoa, se calhar se ela te maltratou. Tu absorves dali algo muito mais profundo. E através de ti eles estão-se a libertar também. Eles expressam aquilo que não expressaram quando tu te expressas. Eles curam aquilo que não curaram quando tu te curas. É através de ti que eles estão ainda a existir. Isto é muito bonito. No nosso ADN físico e energético, porque nós temos o ADN energético, isto cada vez está a ser mais estudado, a física quântica cada vez vai trazer mais informação, a espiritualidade pelo menos diz muito isso, está guardado todos os registros das nossas histórias e vivências. Às vezes não paro quieto, eu espero que o microfone não esteja aqui a fazer sons. Quer sejam estas positivas e dons, como traumas e bloqueios gerados através destes, não é o que eu estive a falar. É muito interessante então nós começarmos a compreender que de alguma forma houve aqui uma escolha, provavelmente em ambas as partes, nada é por acaso, de termos nascido na família que nascemos e que está ligado a um caminho, a um trabalho entre os nossos dons e aprendizagens de crescimento de alguma forma. Lá atrás eles serviram diversos sistemas e nós também, mas eles fizeram o que sabiam, mesmo que pareça que se diga, não, eles sabiam muito bem o que estavam a fazer. Deixa-te desse discurso da vítima e do agressor. Não me leves a mal, mas vou-te mesmo dizer, deixa-te para teu bem, se quiseres, é um convite. Quem sou eu para mandar em ti? Mas tu tens esse discurso ainda, cuidado, porque estás-te a agarrar a algo aí, provavelmente. Não é provavelmente, estás-te a agarrar a algo, é o que eu falo a partir do que eu vejo. Então, os sistemas, eles fizeram o que sabiam. Se eles tivessem mais consciência, se eles não tivessem no seu corpo de dor, nas suas dores, eles não fariam certas coisas. O sofrimento, as suas personagens, as suas dores, as suas armaduras, sim, movimentaram-se e usaram, através deles, usaram a sua força para isso. Porque eles deram força, claro, e acreditaram nisso. Mas é isso só. Se nós ainda estivermos no papel de que eles são maus e que há pessoas más, não, é que há pessoas mesmo más,
Não sei se tu acreditas neste discurso ou se ouves alguém a dizer isto. Vai mais fundo nisso. Vai um bocadinho mais fundo. Será que o mal realmente existe? Ou existe porque nós julgamos, lhe damos força e não curamos o que precisamos de curar? E ficamos com tanto medo que tapamos com personagens agressivas. E se calhar o mal que é essa ignorância. A ignorância o ser humano tem das suas dores. A fuga que ele tem das suas dores. Isso é o grande mal. É a ignorância, não é? É a ilusão que temos da separação. Também é a nossa maior ignorância. É a ilusão que nós temos do abandono. É a nossa maior ignorância. Quando eu achei que estou separada de Deus, da fonte de tudo o que é, não estou a falar de religião, do universo, do cosmos, do Brahman, não importa o nome que tu dás, da fonte que é ilimitada, quando eu acho que sou separada, quando eu acho que fui abandonada, essa é a ignorância que causa o mal que nós vemos. Se nós voltarmos outra vez para dentro, a realinharmos, sabermos que nós não somos estas personagens temporárias, estas histórias, estas vivências, mas que nós somos parte do ilimitado espaço que tudo é, que está para além da morte e do nascimento. Há coisas que eu vou repetindo em todos os seminários, porque eu não sei até que ponto é que eu disse, então eu vou repetindo, provavelmente, que está para além de qualquer nome, identificação, está para além das histórias da nossa família, daquilo que eles disseram que nós éramos ou que deveríamos de ser, do que os outros dizem que somos ou que deveríamos de ser. Estamos para além disso. Quando nós pararmos de nos iludirmos, nós vamos reconhecer a ignorância que andávamos e está tudo bem. Fez parte, se calhar, do crescimento, fez parte, se calhar, da história e da experiência da alma, quem sabe, não é? Isso eu não vou poder dizer, mas acredito que se há coisa que nós estamos cá com propósito é para crescermos e expandirmos. Então, estas histórias podem ser usadas para isso, se tu assim quiseres, ou podem para continuares a entrar na vítima e no agressor, e no sofrimento, e na separação, e no abandono, e na rejeição, e na violência, e nisso tudo. Depende do que tu escolhes, não é? Falo para ti, como para mim, como para quem chegar a deste vídeo. Então, é isso que eu estava a dizer, pois eles viveram muitas vezes na ignorância e na dor, do esquecimento da sua centelha divina. Alguém que te tenha feito mal, tu achas que é alguém que está na centelha divina, que sabe que é por amor, ou alguém que se esqueceu disso e com tanto medo causa medo aos outros para se sentir que tem poder, para sentir que não perde o controle, para sentir que assim é mais forte que o outro e assim ninguém vai outra vez fazer mal como fizeram lá atrás. Então atenção a esta história do agressor e da vítima, não é? E atraem-se, que também não é por acaso. Uma vítima, eu vi isso nos meus pais, posso dizer, falar-te nesta partilha pequenina que não tem mal algum, somos todos humanos, a viver são só histórias. Mas o meu pai e a minha mãe fizeram essa dança da vítima e do agressor. E eu vi que não é bem muitas vezes o que parece. Que o agressor é estimulado pela vítima também. A vítima alimenta-se do agressor também. Já falei nisto lá atrás. É muito importante nós começarmos a perceber um bocadinho mais como a vibração funciona. Como os sentimentos e as crenças funcionam para atrair na vida, não é? Tal como nós. Se nós temos algum ato de ignorância e de dor e sofrimento, é porque nós estamos a esquecer-nos da centelha divina que somos. Um divino a ter uma experiência humana, como se costuma dizer. É isso. Temporariamente a viver uma experiência humana. Mas o divino é o que somos. Está sempre ligado à fonte. Existe ligado à fonte. Está em paz e feliz. E se calhar essa uma parte que se quis experienciar, expandir e crescer, quis experimentar a dualidade, a separação. Isto é uma teoria que eu tenho, pelo que a espiritualidade foi trazendo e eu fui absorvendo. É uma teoria que eu estou a conjugar ainda em mim, não é? Não estou a dizer que isto é assim. Nada do que a Cláudia diz é assim. Isto é, eu sou um dos fratais do todo. Eu sou uma das células do todo, então eu tenho a minha visão pela minha experiência de vida. Tu vais ter a tua. Isto é muito interessante percebermos, não há comparação, não há aquela pessoa que tem mais razão do que a outra, ou melhor razão do que a outra, ou é maior do que a outra, ou sabe mais do que a outra, não. Há que cada um de nós vê uma parte do seu ponto de vista pela sua vivência, pela sua experiência, pela sua bagagem, e a bagagem que os antepassados e ancestrais nos trazem também.
Tu se calhar já foste um dos teus antepassados. Já pensaste nisso? Não sei se isto faz sentido. Nós não sabemos. Mas expande. Podemos expandir um bocadinho mais. Será que eu já fui um dos meus antepassados? Um dos meus ancestrais? Uma coisa que um mentor uma vez me falou foi que antepassado, sim, são todos da tua linhagem de sangue e não sangue. Se calhar já tiveste noutras famílias, isto depois pode ser mais complexo, não se sabe. É bom expandirmos a consciência. É como acharmos só a vida neste planeta, não é? É bom expandirmos a consciência. E a ancestralidade é todos aqueles que se superaram. É todos aqueles que libertaram desta ilusão da separação. São sábios que tu tens em ti, contigo, que vivem através de ti, que se calhar até são os teus mentores e guias, família de luz, aqueles que tu não vês, mas que estão contigo a guardar-te. A Cláudia só te está a trazer coisas que se calhar tu já ouviste ou não, para expandirmos juntos, não é? Quem sabe? Não estou a dizer que é, mas quem sabe? Mas no xamanismo eu ouvi, através de um mentor meu, que sim, antepassado e ancestrais têm esta diferença. Os antepassados é uma coisa, ancestrais são outros. Só para tu saberes que às vezes vais ouvir estas expressões e pode ter esta conotação. Então, para nós nos libertarmos do que já não serve, para o nosso bem maior, como sempre, nós temos que aceitar. O que é aceitar? Aceitar é porque não fez mal. Não fez mal nenhum, eu não senti, está tudo bem, eu sou boazinha, sou bonzinho. Não, isso não é aceitar. Isso é fazer de conta. Isso é meter para debaixo do tapete a dor que tu ainda tens. Também não é aprovar, não é? Também não é dizer que, o que ele fez é o que tem que ser feito e eu vou fazer igual. Também não é para isso. A aceitação vem num espaço de compaixão e aceitação por ti, pela tua dor. Pela dor que foi gerada em alguma situação. A aceitação vem do acolhimento como se fosse uma mãe que cuida, que é compassiva, que escuta o seu bebê, que sabe do que é que ele precisa. Isso é a aceitação, é sentir. Voltamos ao sentimento, porque no sentimento é que tu libertas essa memória. Quando tu a sentes, quando tu a acolhes, quando tu aceitas essa dor. A história já foi, já aconteceu, realmente há que aceitar. Tu não vais mudar a história, mas tu vais mudar o teu sentimento em relação a isso. E quando tu mudas o sentimento, aí tu mudas a percepção sobre a história e tu mudas o passado. Era aí que eu queria chegar, se eu puder explicar da melhor forma sobre isto. Então, como sempre, nós temos que aceitar que o que fizeram, nós temos, não. Isto é uma palavra que eu coloquei, o temos é muito subjetivo. Temos, devemos. Pode ser interessante nós aceitarmos o que já fizeram e fizemos e perdoar e não culpar. O perdão e a culpa só acontece primeiro quando fazemos connosco primeiro. Perdoarmos a nós, pararmos de nos culpar. Por isso é que estes seminários, claro que são para te expandir a consciência, para te fazer refletir e se calhar até te levam já a processos de cura, não é? Mas por isso é que eu aconselho, recomendo vivamente, porque eu vejo pela minha experiência, não vale a pena as coisas ficarem todas num espaço mental, num conteúdo mental, analítico, de entender. Entender nós entendemos, mas sentimos, entendes? Por isso é que há trabalhos que são feitos individuais, grupos com a Cláudia e outras pessoas, que tu sintas, que te criam um espaço para tu te trazeres, para tu trazeres o sentimento, para tu trabalhares isso, para te fazerem boas perguntas, não para te darem respostas e conselhos, para trazerem ferramentas, para tu sentires-te mais, para tu trabalhares em ti a energia, para tu responderes-te a ti mesmo, a ti mesmo. Aprofundar. Se as coisas ficam só no entendimento, só estão no entendimento. Eu sei, mas o saber não é realmente o viver, como eu ouvi na espiritualidade, o conhecer as coisas. Esse conhecimento que está no teu corpo, foi vivido através do teu corpo. Incorporar as coisas é muito importante. É aí que a transformação, eu acredito, que acontece. Então, estes ancestrais trazem a memória do que precisa de ser trabalhado. De todos os sistemas familiares, dos padrões, dos comportamentos, das crenças. Então nós estamos cá para fazer esse trabalho, sabias? Nós estamos cá, eu acredito nisso, para curar e fazer diferente.
Então, a proposta de todos estes seminários que vamos fazendo, o trabalho que eu faço, também individual e em grupo, é fazer esta viagem com os nossos ancestrais, honrando os nossos antepassados, principalmente mãe e pai, eles vão falar muito da tua força de vida. Se eu estiver em guerra com os meus pais, em não aceitação, eles vieram antes de nós, eles falam muito, muito de nós. Tá bem? Então, na minha opinião pessoal e na minha intuição, sinceramente, acredito que nós vamos nos libertar libertando-os a eles de culpas, honrando-os. E honrar não quer dizer que eu vou fazer igual a eles. Quer dizer que eu honro a vida que eles me deram. E eu honro a vida fazendo o que o meu coração me diz. Eu honro a vida tendo a capacidade de eu ser feliz e ter o sucesso. Desculpem que é aqui a porta com a correnteira, ela às vezes abre-se. Então que estas práticas todas que vamos tendo nos possam ajudar a acolher os nossos pais no nosso coração, sabes? Pois é o que ajuda a trazer o nosso sucesso para a vida. A mãe e o pai falam-nos muito do sucesso da vida, nos nossos relacionamentos, com o trabalho, com o dinheiro, com o que tu quiseres, que é manifesto. Mas é muito mais do que isso nós estamos cá para fazer. Estamos cá para trazer o reino, como diz, o reino de Deus à terra, o reino do teu ser interior. Não estou a falar de religião, está bem? Há o trauma da religião que também vamos abordar aqui. Então, quando nós estamos a permitir libertar estes padrões, nós podemos ter vícios causados pela falta de estrutura, por exemplo. É muito comum, por exemplo, em questões com o pai. Assim como a falta de autoestima está muito ligada a um pai ausente, que a mãe não acolheu, muitas vezes há divórcios ou perda física, não é? De um pai de outra forma, que o pai faleceu, e se a mãe não honrar a figura do pai, o que é honrar? Não é estar sempre a falar nele, mas quando falar, não denegrir a imagem do pai, porque isso fica gravado na criança. Então o meu pai não era grande coisa. O que é que será que isso vai fazer esse adulto? Ele tinha um pai que não era grande coisa. Isso tira-lhe o poder da energia masculina, por exemplo. E a mãe com os seus relacionamentos. A mãe fala muito dos nossos relacionamentos amorosos, o relacionamento com a matéria, com a comida, com o dinheiro, com a nutrição. Também, como nós recebemos o dinheiro, sabes? O pai é muito fazer o dinheiro, fazer dinheiro. A mãe é o receber, ser merecedora. Isto são interpretações minhas do que eu tenho estudado. É importante, se o pai não estiver presente sempre, então, que a mãe guarde a figura do pai de forma positiva para o filho. E vice-versa, não é? Estou a falar de coisas que são exemplos mais concretos. Pronto, vamos deixar que já tivemos aqui 1 hora, não é? De conteúdo para os próximos seminários. Nós depois vamos falar do poder aqui da autocura, da autorresponsabilidade que é amor. Temos sempre estado a falar nisto, não é? Vamos a isso, gratidão. Podes colocar sugestões, perguntas, colocas um gosto se possível, se fizer sentido, partilha com pessoas que tu vejas que precisam de escutar estas informações e vamos todos juntos crescendo. Namastê.